Dia a todos, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você vê. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Antes da gente começar a falar sobre esse tema que está sendo muito comentado, se inscreve no canal, você que não é inscrito, curta o vídeo, comente o que você achou, compartilhe informação. Vamos engajar o canal para a gente chegar aí quanto antes nos nossos milhares de inscritos. Vamos lá, vamos falar da cidade secreta encontrada aí, né? Ratanabá, em Mato Grosso, Cuiabá, próxima de Cuiabá. E aí muitos já estão falando, né? Aqui é o Globo, especialista, falando que a cidade secreta de Ratanabá não existe. A teoria ganhou força nas redes sociais por causa de imagens impressionantes de linhas retas na floresta amazônica. E ele fala que na verdade são formações geológicas naturais e que ficaram neste formato devido à ação do tempo, da chuva e do vento, e não possuem relação com a teoria. Vamos lá. Primeiro, eu e você não temos acesso a algumas informações. A verdade desse mundo está nas mãos de quem não tem interesse que você saiba a verdade. Vocês sabem disso, né? Não precisa ser muito inteligente para isso. Que o que nos é passado não é nem 1% da verdade que existe nesse mundo. Você olha a mata, olha só o tracejado, né? Tipo, retinho, tudo perfeito, traços, uma linha reta. E eles falam que ele escondia uma civilização antiga de milhões de anos. Primeiro, eu não acredito em milhões de anos, tá? Isso eu não acredito. A humanidade não tem milhões de anos. Isso é mentira. Tem milhares no máximo, mas milhões nós não temos. E aí, vamos lá. Uma teoria sobre uma possível cidade secreta chamada de Ratanabá, na Amazônia, ganhou força nas redes sociais nesta semana. Ela afirmava que parte da cidade estaria no município de Apiacás, a 1.005 quilômetros de Cuiabá. Segundo especialistas ouvidos pelo G1, essa tese não encontra respaldo na realidade. A teoria dizia que linhas retas observadas na floresta amazônica na região norte do estado seriam marcas de construções de uma antiga cidade. Assim, é claro, é muito pouco, né? Você fala, poxa, só linhas retas, mas vai vendo o que foi encontrado, né? Porém, essas marcas são formações geológicas naturais. Se de fato fosse milhões de anos, talvez, mas linhas retas, né? Um tracejar perfeito ser algo natural. E você vai ver o formato do que foi feito por meio de laser, né? Para detalhar como que é a mata. Você vai ver que não tem como aquilo ser natural. Em lugar nenhum do mundo naturalmente nasce aquilo. Entre aspas, quando essas rochas ficam expostas ao sol, chuva, entre outros agentes da dinâmica externa, as áreas próximas a essas estruturas lineares tendem a ser erodidas de forma diferente das rochas que estão no entorno. Ou seja, essas estruturas lineares são resultados do modelamento do relevo, explicou, né? Mentira. Segundo ele, as imagens usadas na teoria são facilmente encontradas em qualquer parte do planeta, não apenas na floresta amazônica. De fato, acontece essas coisas, a erosão do solo, como ele está falando, mas é mentira quanto a... É tão perfeito desse jeito, né? Tão perfeito as linhas. Entre aspas, são estruturas geológicas comuns em regiões onde possuem rochas que já foram deformadas por processos tectônicos e que atualmente são erodidas devido à ação da chuva, sol, vento, entre outros processos. Se você abrir o Google e for olhando diferentes regiões do planeta, você verá muitas estruturas lineares, dobras, entre muitas outras estruturas geológicas muito interessantes. E aí tá aí, ó, por meio do laser, né, como é que foi detalhado o local. Linhas retas e tudo como se houvesse de fato ali uma estrutura criada por uma população que alguém preparou, né, que houve habitantes naquela região. A análise utilizada consegue remover toda a vegetação e verifica tudo o que há no solo e no subsolo, o que permite averiguar cada detalhe das imagens coletadas com precisão, segundo ele. Tá aí, ó. Né? Viu como é bem perfeito, né? E assim, quanto mais aumentar a exploração, acredite, mais coisas vão ser encontradas, né? Aumentou a exploração da Terra, mais será encontrado, né? Olha só
como é perfeito os traços, né? Linhas retas, são diversas, várias, por muitos metros. Essa tecnologia foi a mesma usada por pesquisadores alemães que descobriram cidades na Amazônia da Bolívia, que foi divulgada em maio deste ano. Contudo, a mesma ferramenta não encontrou nada em Abiacás além de rochas naturais. O padrão é muito inconsistente, com fraturas de surgimento de rochas, situação relativamente comum na geologia, mas nada a ver com indícios de construções antigas ou qualquer atividade humana. Tenho visto diversas formações de origem humana em estudos de arqueologia que colaborei na Amazônia, que está repleta delas, contudo nenhuma delas revela grandes cidades. O que é Ratanabá? Vamos lá. Segundo uma lenda que circulou pela internet, Ratanabá seria uma cidade secreta de uma antiga civilização até então desconhecida. Contudo, não há qualquer vestígio de que existisse tal civilização ou grandes construções nestas localidades e com essas características. De acordo com a tese em circulação, a cidade seria habitada por uma rica população com pirâmides de ouro e joias preciosas, algo que instiga a mentalidade pela exploração desses recursos naturais com a finalidade de enriquecer de forma fácil. Até aí tudo bem, né? Agora eu quero que vocês vejam o que está sendo dito na BBC News. Ratanabá. Arqueólogo explica por que a lenda da cidade perdida na Amazônia não faz sentido. Tá aí a floresta, não é? Então vamos lá. Nos últimos dias, a suposta descoberta de Ratanabá, uma civilização secreta no coração da Amazônia, se espalhou com grande velocidade pelas redes. De acordo com as postagens que viralizaram no TikTok, Twitter ou no Instagram, a cidade seria maior que a grande São Paulo, era a capital do mundo. Irmãos, desculpa, mas capital do mundo antigo ser aqui, não tem nem lógica isso, tá? Mas assim, se você levar em consideração e tirar o fator de milhões de anos, não é que não existiu nada há milhões de anos, é que nós não temos, né? Por mais que a ciência diga que a Terra, o universo, tal pedra, tal animal tem milhões de anos. Desculpa, mas a nossa tecnologia que existe não é capaz de chegar a tanto tempo. Ela chega a milhares de anos. Chega a 10 mil, talvez aí aos seus 15, 20 mil, né? Talvez 30 mil anos no passado, entendeu? Esses tal de milhões de anos, eu não acredito. A gente não existe tecnologia para captar isso, para conseguir identificar tanto tempo, tá? E que era a capital do mundo, não é? Você que confia no Senhor, né, crê na Bíblia, nunca aqui foi a capital do mundo. Mas sim, existiu civilizações aqui na América muito antiga. Você, no mínimo, tem que duvidar. Eu não estou afirmando o que está sendo dito aqui, né? Ou contra-afirmando essas pessoas, esses tais analistas. Mas, irmãos, você pense, né? O que aconteceu antes do dilúvio? O que você sabe sobre quanto tempo existiu até o dilúvio? E as cidades que foram erguidas, que povos viveram? A Bíblia fala de gigantes. Essas construções aí imensas, mas as pirâmides do Egito, que tem o livro aí do Erich von Däniken, né, que fala sobre as pirâmides do Egito serem construídas. No livro que ele fala eram os deuses astronautas, falando que foi por civilizações extraterrestres. Eu não acredito nesses seres como ele acredita, mas você acha mesmo que ou existia um povo aqui muito grande, forte, e construiu aquilo, ou uma população, uma população, né, de seres de fora do nosso ambiente, ou nem precisa ser de fora da Terra, né? Como eu creio, seja de dentro da Terra, que estão debaixo da gente, né? Como a Bíblia fala. E eles possuem tecnologias. Quem leu aí os apócrifos de Enoque sabe que os mensageiros, como está no livro de Judas na Bíblia, né? Como tem em Gênesis 6, em Judas 1, dizendo que os anjos que não guardaram a sua posição, né, o seu local original, mas deixando a sua habitação original, eles vieram para a terra, macularam as mulheres e tiveram filhos aqui. Esses eram os gigantes, os heróis do passado, eram gigantes. Tá? A palavra herói hoje para nós tem uma conotação positiva, mas herói no passado não tinha essa conotação positiva. Eram homens fortes, poderosos e muito grandes, gigantes, e que com certeza podiam, eles faziam tanta maldade, né, que
e com certeza construíram grandes coisas no passado que nós hoje não vemos nem a tecnologia capaz de construir e que levou o próprio Deus a uma irritação tão grande que destruiu eles, né? Destruiu eles. Olha só, algumas teorias da conspiração foram além e disseram que a descoberta ajudaria a explicar o verdadeiro interesse de dezenas de homens poderosos na Amazônia e até o desaparecimento do jornalista inglês Don Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. Eles estão querendo até, mas dizer que, olha só, se você confirmar, né, a primeira coisa, a matéria que até fala disso, se você confirmar que existe uma população há milhares de anos na Amazônia, ou no Brasil, na América, e que eles eram extremamente inteligentes, avançados tecnologicamente, né, tinham escrita, sabiam construção civil de forma fantástica. Então você vai quebrar uma coisa que a esquerda hoje trabalha, né, para dizer que a agenda deles de que nós temos que preservar as matas e até mesmo preservar o quê? Entregar ela para os povos indígenas, que eles são originais. Então você quebra de que então os índios não são os nativos originais dessa terra. E agora? Você entende do porquê que boa parte, né? Por que hoje nós chegamos nesse ponto e essas pessoas trabalham, tá? Eles vêm de geração em geração trabalhando a mentalidade humana para levar. Ou vocês acham, irmãos, que o governo do anticristo ele vai surgir na Terra do nada? De repente, é o tempo certo e surge um anticristo? Não. Desde lá, Nimrod, existe uma elite, existe um povo comandado por seres das trevas que estão conduzindo a humanidade até os dias de hoje para o grande propósito. Olha o que a Bíblia em Apocalipse diz sobre os seres, né, sobre os demônios que estarão operando por meio do anticristo, o falso profeta e a besta. Olha lá, as escrituras diz no capítulo 16 de Apocalipse, e vi sair 3 espíritos imundos da boca da besta, do falso, do anti-messias, né, do falso profeta e da besta. Estes espíritos, a Bíblia diz, esses espíritos imundos, eles são responsáveis por reunir os reis da terra para a grande batalha do Deus Todo-Poderoso. Desde o princípio eles estão conduzindo a humanidade para a grande batalha, que vai ser a volta do Senhor. Eles vão levar o mundo para uma batalha. Então eles estão sendo conduzidos, está escrito, e eles acham que vão vencer no final. Mas aí, se você levar em consideração que existiu uma geração, uma população ou seres aqui muito antigos e existiam povos que foram dizimados, muitos povos foram dizimados, destruídos. Você vê aí, por exemplo, a história dos mexicanos, né, da Bolívia, Peru, né, os países onde tiveram os maias, os astecas, os incas, são povos que foram. Talvez exista aí pouquíssimos que têm essa linhagem sanguínea aí, mas nem sabem, porque a história nossa do passado foi apagada. A história foi apagada. Você não sabe nada, porque se você soubesse da tua história do passado. Então, irmãos, quantas pessoas hoje que têm direito a heranças, mas como não sabe nem quem é o seu bisavô, não vai ter herança, porque você foi tirado, herança é importante nas escrituras, porque uma pessoa que tem uma terra, ela dá a Deus, né? Quando você compra um espaço de terra, Deus ganha o direito, se foi um filho dele que comprou uma terra, o direito de remir aquela terra para ele, entende? De operar naquela terra. E hoje está sendo comprado pelo mal. Então olha só, se realmente eles aceitarem, não, existiu uma população de milhares de anos aqui, antes dos índios, então, então os índios não são donos dessa terra. Então, e os povos donos de fato da terra não estão aqui, não existem mais. Se existe, não sabe. Então não pertence aos índios. Então, se o dono não existe, então essa agenda de nós temos que preservar o ambiente, nós temos que preservar as áreas dos índios, dos quilombolas, caboclos, etc, etc e tal, isso cai por terra. Então é muito difícil isso acontecer, né? Vamos lá.
Imagina mexer com a história da África, né? Mas eu não vou entrar nisso aqui agora. Mas imagina você mexer com a história da África, aí vai ser demais, né? Aí você. Aí a comunidade afro vai ficar empolvorosa, vai enlouquecer. Olha só, uma conta que não fecha, ele falando, né? Primeiro detalhe que chama atenção nas postagens sobre Ratanabá são as datas utilizadas. Em alguns textos está escrito que a civilização teria existido ali há 350, 450 ou até 600 milhões de anos. E realmente, aqui não fecha, eu também não acredito nesse tempo. Aí ele fala, isso não faz o menor sentido do ponto de vista da história geológica e biológica do nosso planeta. Para ter ideia, nem os dinossauros existiram há 350 milhões de anos. Nossos ancestrais mais antigos viveram há mais ou menos 6 milhões de anos, mas a nossa espécie mesmo, Homo sapiens, isso aqui é a visão científica da biologia, surgiu há 350 mil anos na África. Ou seja, se pela ciência a humanidade tem 350 mil anos, o Homo sapiens, então como é que existia uma população aqui há 600 milhões de anos? Você entende como esses números, por causa dessa numerologia que a humanidade acredita, quanta coisa da história já é tirada do contexto, já é quebrado toda uma lógica, né? E não tem lógica isso mesmo, não existe, essa lógica não existe, não existe essa quantidade de tempo, tá? Não existe. E o período que existiu do princípio ao dilúvio, aconteceu muita coisa. Lembrando que o tempo naquela época não passava tão rápido como hoje. E existiu séculos. Existiu séculos. Então, quanta história aconteceu, o que foi construído, que povos existiram e quais deixaram de existir. Irmãos, tem impérios que existiram e ninguém fala. Existiu povos e reinos que existiram aí a história e ninguém nem comenta nas escolas. Você morre e não ouviu falar. Não é? Olha só, é impressionante como. E assim, não adianta falar, tem pessoa que acha isso absurdo, tem pessoa que não concorda, que. Mas a história da humanidade, mas a primeira coisa, quem descobriu a América, né? Eu falei para quando a princesa espanhola e o rei expulsaram os judeus em 1492, os judeus de Espanha, exatamente no mesmo ano, em 1492, Colombo descobre a América. Então ali os judeus fogem, eles entram e os judeus vão ser os fundadores, irmãos, dos Estados Unidos da América, como eu falei para vocês. Assim como também do Brasil e de outras terras, eles povoam essas terras aqui. Muitos deles eram templários porque tiveram que converter-se obrigatoriamente ao cristianismo e etc e tal, mas aí é uma longa história. Só que a gente não sabe a história do Brasil, as pessoas não sabem a história do seu próprio país. Chega para um judeu e pergunta a história dele, ele sabe, ele vai contar desde Abraão. Ele vai falar, olha, o nosso pai Abraão, há milhares de anos atrás, ouviu uma voz, Deus o chamou e disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ali começa a nossa história, e vai contar. E Deus prometeu que ele teria um filho, Isaac, e ele confiou na promessa, e Deus lhe deu um filho por meio de Sara, sua esposa Isaac. E Isaac, na sua idade, dos seus 40 anos, ele se casou com nossa matriarca, Rebeca, e eles tiveram dificuldade para ter filhos, era estéril, mas eles clamaram ao Senhor, o Senhor abriu a madre de Rebeca, e eles tiveram filhos, e nasceu-lhe então Esaú e Jacó, duas nações. E a palavra de Deus diz que Deus escolheu Jacó e não Esaú, e eles brigaram, e tá, e da descendência de Jacó vem os 12 patriarcas de Israel, e ali vem as tribos de Israel, e Deus então leva seu povo, quando Jacó desce para o Egito, eles são escravos, depois Deus levanta Moisés, a tribo de Levi e Arão, e eles libertam o povo do Egito, vão para o deserto, e depois Josué e Yoshua da tribo de Efraim conduz o povo até a terra, eles se firmam como nação, e vem um período do juízo, e eles vão contar, eles sabem a história. Mas os outros povos da humanidade, ninguém sabe o seu passado, ninguém sabe a sua história, sabe muito pouco, alguns sabem, poucos, mas não foi dado ao povo isso. Então, e a América, irmãos, quem chegou aqui eram os padres jesuítas, né? O ramo é os cavaleiros de Jesus Cristo. Tudo que você sabe, irmãos, teve populações que viviam aqui, tribos que viviam aqui, que a Igreja Católica esmagou.
Destruiu, não deixou sobrar um. Se você for olhar ao longo da história o que a Igreja Católica fez, quantos povos, quantas terras eles entraram e destruíram aquele povo, aquela cultura, aí você vai entender quanta coisa foi apagada. E detalhe, tudo o que tem escrito sobre a América, sobre a história das Américas, foi escrito pelos jesuítas, você não sabe nada. Então, como é que o monopólio da história dos povos está na mão de um único povo e você pode confiar cegamente de que o que eles contaram é verdade? E se a verdade, eles até escreveram, documentaram, mas não foi passado para a humanidade. O relato oficial do mundo foi dado por meio de uma única instituição. Você entende por que não pode ser a verdade absoluta? Então eu estou querendo gerar somente pelo menos a dúvida, tá bom? Pelo menos a dúvida. E a matéria vai continuar, né? E etc e tal. E ele vai falar do interesse no tema. E aqui ele mesmo fala, né, sobre se realmente se for um fato, então ele vai tirar o direito dos índios, né? E e tudo mais. Ele fala, ó, e também não podemos ignorar o racismo nesse contexto. Quando se fala que existiram civilizações avançadas há 300 milhões de anos, você está retirando dos povos ancestrais, que são os antepassados dos indígenas de hoje, e a autoria de todas aquelas construções. Então eles não têm direito à terra. Você entende agora? Irmãos, nós estamos entrando num contexto muito sério. E os conflitos que estão descritos, isso aqui faz parte, vai entrar para nossa playlist sobre o que vai acontecer no futuro. Nós vamos falar de história nesse canal, muito de história e da Bíblia, das profecias. Isso aqui faz parte do contexto do que eu já falei dos estudos de Daniel. Então vejam o estudo e o próprio anticristo, ele vai tirar terras de pessoas e de povos e entregar para outras, porque isso vai ser feito, isso vai ser feito. E a Bíblia, olha só, o Senhor, quando o Messias voltar, ele vai distribuir as terras para os povos como elas são exatamente. A herança será devolvida. Por isso que você que compra uma herança hoje, a pessoa fala, ah, tá, mas e se for tirada de mim? Se você tem documentado que aquilo é sua e alguém te roubar, quando o Senhor voltar, toda a injustiça será ressarcida, você vai ser devolvido. Entende? Olha só. É algo parecido com o que vemos no livro Eram os Deuses Astronautas de Erich von Däniken. E ali ele soa, né, mais fácil explicar que as pirâmides do Egito foram construídas por seres extraterrestres do que dar o crédito aos povos africanos. Então assim, então constrói de novo, faz igual. E ele fala que tudo isso denota um profundo racismo com todas as populações não europeias, como os indígenas e os africanos. Irmãos, a história dos africanos, a história de muitos povos, os que foram dizimados e os que não foram, que estão até hoje, olha só como eles são tratados e, de fato, né, a glória dos povos europeus, a história deles é muito mais conhecida. Só que eu vou falar para vocês, a história dos povos que não nos é contada realmente, se for contada, aí vai doer na história, viu? Vai doer para muita gente. Então, eu deixo aqui para vocês essa reflexão e vamos seguir nos nossos estudos aí. Deus os abençoe. Se inscreve no canal e curta o vídeo.